Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo aqui de hoje eu vou trazer uma temática até bastante corriqueira dentro da medicina veterinária, né, dentro do estudo da clínica veterinária, principalmente de pequenos animais, que é a doença do carrapato. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a doença do carrapato. Porém, dentro desse estudo da clínica veterinária, muito se foca na doença do carrapato, beleza, mas geralmente esse foco é em relação a 3 fatores, que são eles: o agente etiológico, ou seja, quem causa a doença; segundo, os sinais clínicos daquela doença; terceiro, as formas de tratamento. Então, dentro desse estudo aí abrangente, a gente acaba focando, ou pelo menos dando mais ênfase, né, memorizando mais esses 3 fatores que eu acabei de falar para vocês. E eu vou convidar vocês hoje para a gente discutir um pouco sobre as consequências dessa doença do carrapato e os mecanismos pelo qual essa doença ela promove essas consequências. E esses mecanismos a gente vai ver aqui que eles começam lá atrás, desde quando a doença se instaura no paciente, lá no início. Então, o tema geral aqui da nossa discussão de hoje, a nossa videoaula, vai ser a relação entre a doença do carrapato e a insuficiência renal. Então, vamos lá prestar atenção nessa relação que é bem interessante. Então, a primeira pergunta que surge, o primeiro tópico que surge para a gente começar a abordar esse tema é, de fato, o que é a doença do carrapato. A doença do carrapato, gente, ela é uma hemoparasitose, ou seja, parasita na corrente sanguínea. E ela é uma hemoparasitose que é transmitida por esse carrapato que aparece aqui na tela para vocês, que é o Rhiphicephalus sanguineus, que eu tenho certeza que muita gente já viu aqui esse tipo de carrapato lá no animalzinho de casa ou no animalzinho da rua, né? Muita gente já conseguiu observar esse tipo de carrapato como sendo o carrapato ali predominante ali dos cães. E é ele que transmite a doença do carrapato. Então, dentre os inúmeros parasitas que esse carrapato pode estar abrigando dentro dele, 2 são particularmente importantes quando a gente fala sobre doença do carrapato. O primeiro deles é a Babesia canis, que é um protozoário e que causa uma doença chamada babesiose. O segundo deles é a Ehrlichia canis, que é uma bactéria e que causa uma doença conhecida como erliquiose. Então, babesiose e erliquiose são as 2 doenças que compõem essa definição aí comum conhecida como doença do carrapato. Não necessariamente o animal que tem a doença do carrapato ele vai ter babesiose e erliquiose, não necessariamente. Ele pode ter somente a babesiose ou somente a erliquiose. Mas o que acontece geralmente é que esse animal possui ambas, possui os 2 parasitas ali habitando o seu sangue, uma vez que ele contraiu a doença. Apesar de ser uma doença só, quando coloca doença do carrapato, existe essa dicotomia desses 2 agentes etiológicos, desses 2 agentes que promovem a doença, e eles, por sua vez, eles têm diferentes patogenias, ou seja, eles têm diferentes mecanismos ali de ação dentro do organismo do animal. A babésia, por sua vez, ela vai entrar no animal através da picada do carrapato, do repártio sanguíneo, e uma vez dentro do organismo, ela tende a se aderir nas hemácias, nas células vermelhas do sangue, talvez as principais células do sangue. Então, elas se aderem nas hemácias e elas promovem uma resposta imunológica do organismo contra aquela hemácia que está infectada com a babésia. Então, você vai ter aí um processo de hemólise, O próprio organismo ele vai destruir essas hemácias, promovendo uma anemia hemolítica imunomediada, O próprio organismo que destruiu aquelas hemácias. Então, uma característica principal aí da babesiose é a anemia. Já a erliquiose, quando ela entra na corrente sanguínea, também através da picada do carrapato e do repártio sanguíneo, ela entrando na corrente sanguínea do animal, ela procura invadir monócitos. Os monócitos são células de defesa, gente. E esses monócitos eles estão circulando pelo sangue. Então,
a erlíquia, ela vai lá e entra no monócito. Os monócitos costumam passar por órgãos como, por exemplo, fígado, baço e linfonodos. E esses órgãos eles têm populações de monócitos e macrófagos. Então, quando os monócitos passam por esses órgãos, eles costumam provocar reações inflamatórias nesses órgãos, promovendo até o crescimento desses órgãos, como, por exemplo, o crescimento do baço, o crescimento do fígado, o crescimento dos linfonodos. Porém, esses monócitos também podem chegar até outros órgãos, como, por exemplo, rins e pulmões. E aí, sempre quando o monócito ele chega no órgão, ele se adere à parede do vaso sanguíneo daqueles órgãos. Então, ele vai lá e se adere à parede. E nessa parede do vaso sanguíneo é onde tem ali o endotélio vascular. E lá ele promove lesões, por quê? Porque esse monócito contaminado ele atrai mecanismos de defesa, né? Ele atrai diversas células de defesa para tentar combatê-lo, tentar destruí-lo. Então promove ali onde ele está aderido, nesse caso no endotélio, uma reação inflamatória. Promovendo, por conta dessa reação inflamatória no endotélio, distúrbios como trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas, leucopenia, que é a diminuição dos leucócitos. Então, quando você tem essa lesão endotelial, você acaba tendo como resposta ali o sequestro dessas células, né? Essas células elas estão circulantes, né? Leucócitos, plaquetas, e elas acabam sendo sequestradas para as margens dos vasos, né? Então, promovendo trombocitopenia e leucopenia. Então, resumindo a história, a babesiose promove anemia hemolítica, destruição de hemácias. A erliquiose promove trombocitopenia, né? Sequestro de plaquetas principalmente. Então são duas coisas diferentes, mas quando a gente coloca nos sinais clínicos da doença, né, da doença do carrapato, acaba que entra tudo no pacote de sinais clínicos que podem aparecer na doença do carrapato. E por falar em sinais clínicos, né, o nosso próximo slide aqui, ele mostra justamente isso. Na fase aguda da doença do carrapato, a gente tem alguns sinais clínicos que estão associados à erliquiose e outros associados à babesiose, mas fazem parte do mesmo conglomerado de sinais clínicos, que são eles: hipertermia, né, o aumento da temperatura, anorexia, no caso a perda de peso, linfadenopatia, né, o crescimento dos linfonodos, esplenomegalia, crescimento do baço, corrimento óculo-nasal dos olhos e da cavidade nasal, uveíte, que é a inflamação da úvea, né, uma camada intermediária ali dos olhos do animal, epistaxe, que é o sangramento nasal, diarreia, desidratação, anemia hemolítica e icterícia. Notem que corrimento óculo-nasal, uveíte e epistaxe estão muito associados com a erliquiose, né? Principalmente por conta ali da diminuição, né? No caso da epistaxe, né? Da diminuição das plaquetas circulantes. Aí você vai ter essa epistaxe, né? Esse sangramento, já que as plaquetas elas contêm o sangramento. E a anemia hemolítica, junto com a icterícia, está muito associado à babesiose, né, que seria essa condição onde você tem diminuição das hemácias, né, destruição das hemácias, e o que resta ali das hemácias, né, acaba gerando a icterícia, que seria ali pigmentos como a bilirrubina, por exemplo. Certo? Entre as fases aguda e crônica, o que pode acontecer também é uma fase subclínica, que fica ali no meio das duas, né? O animal teve uma fase aguda, de repente ele tem uma fase subclínica, onde não tem tantos sinais clínicos assim. Até pode ter uma anemia, mas é bem brando. Já quando ele passa para a fase crônica, aqueles sinais da fase aguda tendem a ser atenuados. E aparecem também outros sinais clínicos, como por exemplo distúrbios neuromusculares, como ali a paresia, né? O animal perde tem um pouco de dificuldade locomotora. No caso, a ataxia também, o animal ali começa a ter incoordenação. Hiperestesia também pode aparecer, né? No caso, o animal começa a sentir estímulos dolorosos a partir de estímulos que não são dolorosos, ele começa a sentir dor, né, a partir de estímulos que não causam dor. E a glomerulonefrite, que seria inflamação ali nos rins, principalmente atingindo o glomérulo, que é uma parte específica do rim. E é nesse ponto aí da glomerulonefrite que a gente traz aqui o nosso título da aula de hoje, né? A nossa principal abordagem, que é qual a relação entre a doença do carrapato e a insuficiência renal. E isso gira muito em torno da glomerulonefrite. E só para a gente fechar a trinca que eu falei lá no início,
né, que envolve agente etiológico, né, quem causa, os sinais clínicos e tratamento, né, que é o que a gente mais decora aí das doenças. A gente tem como tratamento da doença do carrapato a doxiciclina, que tanto serve para diminuir a carga parasitária de Babesia quanto de Ehrlichia, e o tratamento suporte, que aí pode envolver transfusão sanguínea, pode envolver fluidoterapia, anti-inflamatórios, certo? Outros antibióticos para infecções secundárias. Dito isso, uma vez que abordamos vários aspectos e conceitos básicos aí da doença do carrapato, novamente surge a pergunta que não quer calar. Qual a relação entre a doença do carrapato e a insuficiência renal? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: na fase aguda da doença, você vai ter uma alta carga parasitária. Conforme essa doença vai evoluindo, para uma fase subclínica, a carga parasitária dá uma diminuída. Depois, posteriormente, ela volta a aumentar, que já seria ali a fase crônica da doença. Então, quando essa carga parasitária volta a aumentar, você tem um animal por muito tempo tendo o seu sistema imunológico ativado. E quanto mais ativo esse sistema imunológico, mais se produz anticorpos, porque a Ehrlichia e a Babesia são antígenos, ou seja, substâncias capazes de gerar respostas imunológicas, porque não são reconhecidas como parte do organismo, e acabam gerando muita produção de anticorpos. Então, na fase crônica, você tem uma alta carga parasitária que já vem durando há um tempo, o que faz com que o número de anticorpos aumente muito para acompanhar essa grande quantidade de antígenos. E isso faz com que a produção de imunocomplexos ela aumente. Esses imunocomplexos que aparecem aqui na figura para vocês, eles são conglomerados de antígenos, que pode ser Ehrlichia e Babesia, ou um ou outro, ou os dois juntos, então representado por essas bolinhas aqui, e as proteínas ligadas a eles, que são os anticorpos. Então, esses imunocomplexos, gente, eles são formados pelo organismo no intuito de células de defesa fagocitarem esses imunocomplexos e destruírem o agente patológico, no caso a Ehrlichia e a Babesia. Só que quando a quantidade de antígeno é muito alta, quando a carga parasitária ela é muito alta, você vai ter esse organismo não dando conta de destruir esses imunocomplexos. E o que é que vai acontecer com esses imunocomplexos? Quando eles começam a circular pela corrente sanguínea, eles passam por órgãos e eles tendem a ficar agregados nesses órgãos. E um dos órgãos que eles passam é os rins, são os rins. E os rins, só falando rapidamente em termos anatômicos, os rins eles são divididos numa região chamada córtex, essa região aqui mais externa, e uma região mais interna, que eu estou passando o mouse aqui, chamada de medula. E tanto no córtex quanto na medula, você tem a presença de néfrons. O que são os néfrons, professor? Os néfrons são as unidades funcionais dos rins, as menores estruturas que conseguem realizar todas as funções daquele órgão. Então, os néfrons, basicamente, que são milhares, tanto no córtex quanto na medula, existem milhares de néfrons aqui circundando esse órgão. Os néfrons, basicamente, eles transformam o sangue em urina. Então, quando o sangue ele chega no néfron via vasos sanguíneos, esse néfron acontece diversos processos ali dentro dele e ele converte esse sangue em urina. E vamos supor que cada unidade de urina produzida pelo néfron compõe a urina que vai para a bexiga, depois vai ser eliminada na micção do animal. Então, os néfrons eles vão depositando a urina aqui no cálice renal. Do cálice, essa urina migra para a pelve, e da pelve, ureter e depois bexiga até ser eliminada. Certo? E esses imunocomplexos produzidos aí a partir da ligação de anticorpos com os antígenos, nesse caso babesiose e ehrlichiose, eles ao passarem pelos néfrons, eles ficam ali depositados numa região conhecida como glomérulo. Então essa figura aqui, gente, ela representa o nosso néfron. Como eu falei, existem milhares deles aqui, tanto no córtex quanto na medula. E esses néfrons, como eu falei, eles são unidade funcional, eles têm a função de pegar o sangue que chegou nele e transformar em unidades de urina. Eles são divididos em diversas partes, e cada parte desse néfron tem sua função específica.
Então, o néfron ele é composto aqui nessa parte mais amarela que aparece para vocês aqui, em algumas estruturas. A primeira delas é essa estrutura que eu estou passando o mouse aqui, chamada de cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Depois da cápsula de Bowman, nós temos os túbulos proximal, a alça de Helen aqui em formato de U, e o túbulo distal, e mais adiante o ducto coletor, essa porção final aqui do néfron. Então, essas estruturas aí compondo o néfron. E circundando esse néfron, se vocês observarem aqui a figura, nós temos vasos sanguíneos aqui nessa região mais vermelha. Tudo isso aqui é vaso sanguíneo. Então, inicialmente, nós temos a arteríola aferente. Essa arteríola aqui ela traz o sangue para o néfron. Então, esse sangue que chega no néfron, inicialmente ele chega aqui no glomérulo, e o glomérulo é esse emaranhado de vasos, tipo uma bolsa de vasos sanguíneos, que eu estou passando o mouse aqui. Isso aqui é o glomérulo, certo? Então, esse sangue que chega no glomérulo via arteríola aferente, uma parte desse sangue vai ser filtrada. E essa parte que é filtrada é conhecida como plasma sanguíneo. Então, cerca ali de 1/5 desse plasma sanguíneo vai ser filtrado. E esse 1/5 de plasma sanguíneo, quando a gente fala de plasma sanguíneo, nós estamos falando de água, eletrólitos, principalmente ali sódio, potássio, cálcio, cloro e proteínas. E a principal proteína que vai ser filtrada é a albumina. Então, uma parte desse plasma que chega aqui no glomérulo vai ser filtrada, vai entrar no néfron, certo? E aí entra no néfron, como eu falei, água, entram algumas poucas proteínas, entra eletrólitos. E ao entrar, né, quando essas substâncias elas são filtradas, elas podem ou não fazer parte aqui no final da urina. Por que podem ou não? Porque nesse processo elas podem ser reabsorvidas, voltar para a circulação sanguínea, ou elas podem ser secretadas. Como assim? Algumas substâncias não são filtradas aqui no início, elas seguem pela arteríola eferente e mais adiante elas são secretadas, elas entram no néfron, né? Não pela filtração, mas mais adiante pelo processo de secreção. Então notem que o que não foi filtrado aqui no glomérulo, ele segue por outra arteríola, né, que é a arteríola eferente, e vai circundando aqui o vaso sanguíneo. Quer dizer, o vaso sanguíneo vai circundando o néfron, né, que são os vasos peritubulares, que ficam ali ao redor dos túbulos. Enfim, né, você tem essa troca entre sangue e néfron, mesmo após a filtração inicial que aconteceu aqui no glomérulo. E aí, voltando para a nossa discussão, né, para a nossa relação que fizemos aqui entre a doença do carrapato e a insuficiência renal, agora que já temos conhecimento dos mecanismos da doença e da fisiologia renal, o que é que acontece de fato? Os imunocomplexos, esses aqui, quando eles passam por aqui, gente, ó, eles estão vindo pela corrente sanguínea. Quando eles passam aqui, eles tendem a ficar agregados na parede do glomérulo. Quando eles se agregam na parede do glomérulo, gera uma resposta inflamatória, né? Como eu falei, né? Os imunocomplexos eles precisam ser destruídos, porque ali você tem antígenos e anticorpos ligados, né? Olha aqui a figura. Então, eles precisam ser destruídos. Então, quando essas células de defesa elas vêm para destruir esses imunocomplexos, elas acabam lesionando as paredes ao redor, né? O local ali ao redor. E, nesse caso, o glomérulo, promovendo uma inflamação. Quando esse glomérulo inflama, o que é que vai acontecer com ele, gente? O glomérulo é a região que seleciona o que vai ou não ser filtrado. Quando ele é lesionado, você vai ter uma filtração ali de algumas substâncias que não eram para ser filtradas, como, por exemplo, proteínas. Então, quando você tem essa inflamação do glomérulo, proteínas que não eram para ser filtradas, elas começam a passar para dentro do néfron, certo? Então, o que é que você vai ter aí? Um animal que ele tem uma inflamação no glomérulo, ele vai ter mais proteína na urina. Por sua vez, essa região aqui chamada de túbulo proximal, essa regiãozinha aqui, ela tende a reabsorver as proteínas que são filtradas. Mas nesse caso aqui, o túbulo proximal não consegue dar conta de reabsorver tanta proteína que está sendo filtrada. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação onde a gente vai ter uma inflamação no glomérulo, gerando mais adiante uma inflamação aqui no túbulo proximal, por conta desse excesso de proteínas. E aí você vai ter uma
uma situação conhecida como glomerulonefrite, inflamação dos glomérulos e, ao mesmo tempo, dos néfrons. E essa inflamação de glomérulos e néfrons, elas representam cerca de 50% das causas da insuficiência renal crônica. Então, glomerulonefrite, inflamação de glomérulo e néfron, representa 50% das causas de insuficiência renal crônica em animais. E a maioria das glomerulonefrites acontecem por conta da deposição de imunocomplexos nos néfrons, né, nos glomérulos, certo? Então, quanto mais imunocomplexos, mais proteínas aqui em amarelo vão ser filtradas e mais proteínas vão sair na urina. Então, um dos sinais característicos do animal com glomerulonefrite é a alta quantidade de proteínas na urina. Então, esse é nosso X da questão, gente. É aqui que a gente finaliza a relação entre doença do carrapato e insuficiência renal. Então surge novamente a pergunta: qual a relação entre a doença do carrapato e a insuficiência renal? E agora eu tenho certeza que todo mundo aí já está sabendo dessa relação. E espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Eu tenho certeza que vocês vão utilizar isso aí na vida profissional de vocês. São casos que aparecem muito e que a gente geralmente fica na superficialidade, fica apenas, como eu falei, em quem causa, sinal clínico e tratamento, e se esquece que existe todo um mecanismo por trás da doença. Mecanismo esse que agora foi explicado. Então, até a próxima e se cuide. Abraços.